Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 28 de julho. Vamos começar falando sobre a economia brasileira. A agência Austin Rating anunciou hoje que alterou a perspectiva do rating soberano do Brasil de estável para positiva em moeda local e que afirma que o rating duplo B+. Já em moeda estrangeira, a perspectiva da Austin segue preservada como estável e o rating em duplo B+. Segundo o comunicado, a avaliação do rating em moeda local considerou a melhora da perspectiva do ambiente fiscal em virtude da aprovação do novo arcabouço fiscal, que prevê retomada do equilíbrio das contas públicas já a partir de 2024. O Fundo Monetário Internacional melhorou sua estimativa para o crescimento da economia do Brasil neste ano, depois do forte desempenho no primeiro trimestre. A possível alta de 2,1% do PIB do Brasil deve, segundo o FMI, melhorar o desempenho da América Latina como um todo. O crescimento econômico da região em 2023 deve ficar em 1,9%, um aumento de 0,3 ponto percentual em relação à última estimativa do fundo. A revisão para cima na estimativa deste ano foi impulsionada pelo aumento na produção agrícola do primeiro trimestre de 2023, com repercussões positivas na atividade de serviços. Mesmo com a revisão, a estimativa do FMI para 2023 ainda é um pouco mais pessimista do que a do Ministério da Fazenda, que este mês passou a calcular um crescimento de 2,5% para o PIB deste ano. Para 2024, a projeção do FMI foi reduzida em 0,3 ponto percentual para 1,2%. E na França, o PIB cresceu 0,5% no segundo trimestre de 2023, na comparação com os 3 meses anteriores. A informação foi divulgada hoje pelo Instituto de Estatísticas do país. O resultado ficou acima das expectativas dos analistas da FactSet, que previam uma alta de 0,2%. Na comparação anual, a economia francesa cresceu 0,9% no trimestre. Os dados do PIB do primeiro trimestre também foram revisados hoje. Na comparação trimestral, o crescimento foi revisado para baixo, de 0,2% para 0,1%. Mas na comparação anual, houve revisão altista de 0,8% para 0,9%. O crescimento da economia francesa no segundo trimestre deste ano foi impulsionado pelas exportações, enquanto o consumo das famílias permanece lento. As boias colocadas pelo estado do Texas, no Rio Bravo, na fronteira com o México, para deter a passagem de imigrantes, foram declaradas ilegais pelo embaixador dos Estados Unidos no México, Ken Salazar. As boias são usadas para deter a passagem de imigrantes na região. O que o governador do Texas fez é ilegal e nós não concordamos. O governador republicano Greg Abbott ordenou no início de julho a instalação de uma corrente de boias no rio fronteiriço, chamado de Grande pelos americanos. Ele também mandou colocar barreiras de arame farpado na margem em uma área por onde passam imigrantes provenientes do México. Em entrevista coletiva, o embaixador lembrou que na segunda-feira o Departamento de Justiça entrou com uma ação civil pública para impedir a instalação de barreiras adicionais e a remoção das existentes. Se me parece que o que está fazendo Texas é ilegal. Creio que o o Texas está fazendo é ilegal, mas também uma forma de tornar o fenômeno da migração uma questão política e não um fenômeno humanitário e econômico. Um fenômeno de política e não um fenômeno humanitário, econômico. Salazar destacou que, mais do que colocar barreiras contra a migração, é preciso atacar suas causas e construir uma política que permita um fluxo legal, seguro e ordenado de pessoas. Na terça-feira, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador disse que as boias eram uma provocação e que violavam a soberania do México.
E olha só que ótima notícia. Uma vacina contra o câncer de pele mais letal entrou na terceira e última fase de teste. O tratamento reduziu o risco de recorrência ou morte pela doença em 44% em pacientes com melanoma. Segundo as farmacêuticas Moderna e MSD, o tratamento inclui uma nova vacina e um medicamento já utilizado contra a doença. Serão recrutadas aproximadamente 1.089 pessoas maiores de 18 anos em cerca de 25 países para os testes. As primeiras inscrições já começaram na Austrália. A pesquisa deve levar mais de um ano para ser concluída. A vacina experimental utiliza a tecnologia de RNA mensageiro, a mesma usada em alguns imunizantes contra a Covid, e será individualizada, produzida com base na sequência genética do tumor de cada paciente. A ideia de associar com a imunoterapia é estimular o sistema imunológico a atacar os tumores. Dados de um estudo intermediário em 157 pacientes indicaram que a combinação da vacina com a imunoterapia Keytruda reduziu o risco de recorrência ou morte em 44% em pacientes com melanoma, quando comparado com a utilização apenas de Keytruda. A Moderna e a MSD informaram que planejam expandir o programa para outros tipos de câncer, incluindo o de pulmão. E olha só, um novo mercado está surgindo no Brasil. É a hospedagem e o passeio com cães que vem se tornando uma fonte de renda para muita gente. Os pets latem o tempo todo, arranham portas e pulam em cima dos móveis da sua casa. Alguns mais ousados pulam, inclusive, em cima dos outros. Apesar da bagunça, o trabalho é lucrativo. Um empreendedor de São Paulo que hospeda os bichinhos coloca no bolso cerca de R$30 mil em um mês mais agitado e R$110 mil na alta temporada. Seu negócio é hospedar pets de pessoas que saem para trabalhar ou viajar por dias, semanas e meses. A hospedagem inclui refeição e divertimento no parquinho da residência. A ideia começou em 2016, quando ele se inscreveu na Dog Hero, plataforma que conecta interessados em hospedar cachorros a pessoas que precisam sair de casa e não querem deixar seus pets sozinhos. A plataforma tem hoje 33 mil heróis, como os hospedeiros são chamados. Eles estão em 1.500 cidades de todos os estados do país e se somam em torno de 2 milhões de donos de cães cadastrados desde 2014, quando a Dog Hero foi criada. O sucesso foi tão grande que, em 2020, uma gigante do setor comprou a empresa e a inseriu em seu ecossistema, juntando hospedagem, varejo e plano de saúde em um único site. Hoje oferece hospedagem, creche veterinário e babá para cachorros, sempre no mesmo esquema, conectando prestadores de serviços a clientes. A plataforma fica com 25% do valor cobrado pelo prestador, semelhante ao serviço de aplicativos de transporte. E amanhã é dia de Copa do Mundo. A seleção brasileira feminina entra em campo bem cedo, às 7 horas da manhã, aqui no Brasil, para enfrentar a França pela segunda rodada do Grupo F. E uma vitória garante a classificação das brasileiras para a próxima fase. O otimismo é grande, viu? Principalmente após a vitória de goleada contra o Panamá na estreia. O Brasil lidera o Grupo F na competição com 3 pontos. Na primeira rodada do Mundial, a seleção venceu o Panamá por 4-0. Já a França, quinta colocada no ranking mundial, não teve o começo esperado. Na partida contra a Jamaica, as europeias empataram por 0-0 na Nova Zelândia. Caso vença as francesas, o Brasil pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final. Para isso, precisa vencer a França e torcer para o Panamá não derrotar a Jamaica no outro jogo da rodada. Brasileiras e francesas já se enfrentaram 11 vezes em duelos oficiais e amistosos. As europeias venceram 6 vezes e conseguiram ainda 5 empates. O Mundial Feminino de 2023 é disputado na Austrália e na Nova Zelândia. Vamos torcer, hein? E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá!